Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do terceiro episódio da segunda temporada de Manifest. Pra quem não sabe, eu tô postando vídeos de resumos de Manifest, de Grey's Anatomy e de The Resident. Então se vocês gostam de acompanhar esses resumos, é só se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber cada vídeo novo que eu postar aqui no canal. Mas esse episódio ele foi um episódio muito bom, como sempre, Manifest, a história anda bem rápido, assim, não fica se enrolando muito para contar as partes importantes da história, só que eu acho que teve uma coisa que aconteceu no segundo episódio que a gente pensou que seria uma grande coisa, que teria uma grande história para contar ali, e acabou não sendo tudo isso, acabou sendo uma coisa bem boba, que não tinha muito a ver com o que a gente estava pensando, mas foi um episódio muito bom, que trouxe novos personagens, novos desenvolvimentos. Pro começo do episódio a gente teve ali o Vincent e o Ben tentando entender como que a Sam estava passando informação, quem que estava vigiando ela, quem que estava infiltrada ali na equipe dela, do hospital talvez, pegando as informações dela. Eles estavam tentando entender aonde a Major se encaixava em tudo isso, e o Vince, ele pensou ali em criar um plano onde o Ben pegasse um dos passageiros ali e criasse uma história em cima dele, de que ele tinha a mesma facilidade que o Cal para entender os chamados, para receber os chamados, para poder chamar a atenção da Major. Mas o Ben, claro, ele não concordou muito com isso, porque ele não queria trair a Sam, porque desde o começo sempre foi ele, a Michaela e a Sam fazendo toda a investigação, tentando entender tudo que aconteceu no voo 828. Então foi sempre eles, e ele não queria quebrar a confiança dela e não queria trair ela de jeito nenhum, mas ele acabou aceitando esse plano ali porque ele precisava entender como que a Major se encaixava nessa história toda. Então ele fez isso, ele chegou até a Sam, ele falou desse passageiro, só que é claro que a Sam queria mais informações, ela queria entrar em contato com esse passageiro, e foi aí que ele acabou se enrolando nessa história, porque ele não tinha nenhum passageiro de verdade, né? Então ele acabou falando a verdade pra ela ali, deixou ela bem chateada ali. Ela descobriu que ela estava sendo deixada de fora de tudo que estava acontecendo, e ele acabou contando que o Vincent estava vivo. Então ela se sentiu bem traída, e eu fiquei bastante preocupada, assim, dela tá toda nervosa, tá revoltada com o Ben, e acabar indo se abrir pra Major, porque aí ela entregaria todo o plano do Vince, tudo que o Vince tentou esconder esse tempo todo, ela entregaria de mão beijada pra Major. Mas graças a Deus não foi isso que ela fez. Na verdade ela pensou bem, ela entendeu que ela estava sendo vigiada e que não era hora de se abrir com ninguém. Então ela tomou todos os cuidados, ela dispensou ali o assistente dela, porque ele poderia ser um espião. Ela se desfez do celular dela, e principalmente ela criou uma armadilha para a única pessoa para quem ela falou tudo sobre o voo 828, que mesmo assim eu acredito que ela não contou tudo, porque senão o Major já teria feito alguma coisa mais grave. Eu acredito que ela não falou sobre o Zack, eu acredito que ela não falou sobre a data da morte, então eu acho que ela falou tudo o que aconteceu de uma maneira bem superficial. Então eu acho que o estrago ainda não tá feito, porque ela criou essa armadilha, ela conseguiu chamar a atenção da Major e descobrir que a Major era a terapeuta dela. Apesar dos dois estarem bem preocupados ali da Sam descobrir que ela estava sendo vigiada, eu acho que ela se virou muito bem com essa situação, que ela foi extremamente inteligente. Então realmente eu acho que eles poderiam ter contado tudo pra ela desde o início,
Mas foi um tiro no escuro, né? Talvez se eles tivessem contado tudo que estava acontecendo, ela poderia ter passado a informação pra Major ali sem querer e acabar ferrando com tudo, ferrando com o disfarce do Vince ali. Então, apesar de tudo, apesar dela ter se sentido traída, eu acho que foi a melhor escolha não falar nada pra ela, porque era muito arriscado. Nesse episódio a gente tem também a Grace recebendo mais um chamado. Dessa vez ela estava ali saindo da yoga com uma amiga dela e ela recebeu o chamado que ela deveria abrir os olhos. E num primeiro momento ela acha que é sobre aquela amiga dela ali que tá grávida. Ela acha que pode estar acontecendo alguma coisa, que ela pode estar com medo de alguma coisa. Mas naquele primeiro momento ali que as duas estão conversando sozinhas, eu acredito que ela não reconheceu a Grace, que ela realmente queria ser amiga dela. Até aí tudo bem. Só que quando a Grace procura ela uma segunda vez pra poder perguntar se tá acontecendo alguma coisa, perguntar se ela tá precisando de ajuda, que ela vai com o Cal, acredito que ali a situação já muda um pouco, porque ela ficou encarando demais o Cal. Acredito que ela não reconheceu a Grace no primeiro momento, mas quando ela viu o Cal, ela entendeu quem era a Grace e ela se revelou ali, porque considera ele uma aberração, que eles não deveriam ter voltado, aquela coisa toda que a gente já viu na primeira temporada. Mas até então a gente não entende o que é aquela gárgula ali que ela viu, que a Grace viu ali, e a gente fica sem entender. Mas como a gente já tá vacinado, como a gente já assistiu a primeira temporada, é lógico que tinha alguma coisa a ver aquela gárgula ali, mas ficou uma coisa que só foi resolvida, só foi mostrada ali no final do episódio. Mas até então não se falou muito do porquê dessa gárgula, do que poderia estar acontecendo. Depois que ela deu esse fora na Grace, foi meio deixado de lado essa história do porquê abrir os olhos. E no final do episódio a gente entende o porquê que precisa abrir os olhos. Mas vamos seguir com o vídeo que depois eu volto nisso. E a gente tem nesse episódio também uma coisa que foi, pra mim, foi muito decepcionante, que foi ali a trama do Zack. Porque eu imaginei que talvez ele tivesse sido levado pela Major, que talvez ele poderia estar servindo ali pra alguma pesquisa, alguma coisa que talvez mataria ele, ou que faria mal para os outros passageiros, como teve essa história na primeira temporada, mas não foi nada disso. A única coisa que aconteceu com ele foi que ele realmente foi transferido para um outro presídio e ele tá ali na ala médica ali, parece que é uma ala psiquiátrica, porque enquanto ele tava tendo chamado no episódio passado, ele começou a tremer, parecia que tava tendo uma convulsão ali, e ele foi levado para essa ala médica. E é só, ele tava sendo medicado ali. E foi só isso que aconteceu, não tinha nada de muito grave acontecendo com ele. Aí a Micaela conseguiu uma advogada, conseguiu encontrar ele depois de falar com meio mundo e conseguiu chegar até ele e falar pra ele que ele precisava procurar a advogada, porque ela ia conseguir a liberdade dele. E nisso teve aquele momento ali do Jared com a Micaela, que eles meio que se enfrentaram ali, que ela falou que ela ia fazer de tudo pra ajudar o Zack. E o Jared tá muito babaca esse episódio. Acho que essa temporada vai transformar ele num vilão. Na primeira temporada o Jared era muito legal, parecia que ele queria ajudar a Micaela em tudo, com tudo. Só que depois que o Zack apareceu, a coisa virou de ponta cabeça. Ele virou um cara totalmente obsessivo, paranoico e obsessivo tanto com a Micaela quanto com o Zack, porque ele acha que o Zack é culpado por tudo que acontece no mundo e ele acha que a Micaela é propriedade dele. Então ele virou outra pessoa depois que o Zack apareceu. E a gente tira pelo que aconteceu nesse episódio. Se fosse na primeira temporada, se fosse o Jared da primeira temporada, ele teria perguntado
pra ela o que tava acontecendo, se ela tava tendo algum chamado, se ela precisava de alguma ajuda com o chamado. Mas como era só uma coisa a ver com o Zack, que ela queria ajudar o Zack, ele meio que ignorou ela, fez de conta que não tava vendo nada. Ele simplesmente deixou pra lá, ele não quis ajudar, não quis nada. O Jared está insuportável de todas as maneiras possíveis, virou um completo babaca. Nisso, essa advogada consegue que o Zack vá para um outro julgamento. E nesse julgamento a Micaela é chamada para depor e ela fala tudo. Ela fala que foi um acidente, ela fala de toda a perseguição que o Jared teve com o Zack, fala que ele seguiu ele, fala que ele invadiu o apartamento dela ali para intimidar o Zack. Então ela simplesmente ferrou com o Jared nesse episódio e eu achei muito, muito, muito bem feito. Foi muito bem feito, porque ele tava merecendo, porque ele se aproveitou dele ser policial pra poder ferrar com o Zack. Então, foi muito bem feito a Micaela ter falado tudo. E assim, gente, teve um momento assim nesse episódio que me preocupou bastante, que foi a Ollie com aqueles crentes ali, porque eu fiquei bastante preocupada. Porque a gente já viu que eles estavam mexendo ali com a cabeça dela, que ela já tava meio que falando como eles, e eu só ficava pensando que ela ia falar sobre a data da morte com eles, e isso, eu acho que isso não pode acontecer de jeito nenhum. Eu acredito que tanto pra Major, quanto para os crentes, quanto para aquelas pessoas ali que estão perseguindo os passageiros, eu acho que ninguém pode saber sobre a data da morte, porque pode causar uma crise muito grande. Pode se criar uma teoria de que existe uma predisposição às pessoas terem chamado, talvez como se fosse uma doença, que é uma doença que vai matar as pessoas num determinado tempo. Então eu acho assim que ninguém pode saber sobre a data da morte. Ninguém pode saber sobre o Zack, porque por enquanto aqueles crentes, aqueles malucos que estão ali perseguindo os passageiros, que estão falando que eles são terroristas, por enquanto a coisa ainda está isolada ali com os passageiros do voo 828. Se eles souberem sobre o Zack, eles vão surtar de vez. A coisa pode sair totalmente do controle. Então me preocupa bastante ver a Ollie ali junto com aqueles crentes, porque eu acho que ela não entende a proporção daquilo tudo. Ela não entende o estrago que ela pode fazer estando ali com eles. Então eu acho que é muito complicado. Eu acho que ela não deveria estar ali. E aí que entra aquele chamado que a Grace teve, porque eu acho que abre os seus olhos, tem muito a ver com isso. E tem muito a ver também com o novo emprego do Ben, porque o Ben conseguiu o emprego na universidade. Só que uma das pessoas que trabalham na universidade com ele, que deu um emprego para ele, é o Simon, que é uma daquelas pessoas que gostam de perseguir os passageiros, que tratam os passageiros do voo 828 como uma grande conspiração. Então eu acho que o Abra os Seus Olhos tem a ver com a Ollie e tem a ver com o emprego do Ben, porque eu acho que ele vai demorar um pouco para entender que ele tá literalmente trabalhando com o inimigo. Então eu acho que é uma coisa no geral. Esse Abre os Seus Olhos tem a ver com a Ollie e com o Ben. E é isso, gente. Eu acho que foi um episódio muito bom, teve bastante informação. A Sam já descobriu sobre a Major. A gente já sabe que o Ben tem um inimigo ali dentro da universidade. E a gente não sabe ainda muito bem como é que vai ser a Ollie ali com aqueles crentes, porque eles estão mexendo com a cabeça dela. E eu não sei o que pode acontecer ali, mas vamos esperar pra ver. Eu gostei também do Zack ter conseguido se livrar da cadeia ali, dele ter ido pra casa com a Micaela, porque assim, eu acho que o Zack, ele se encaixou tão bem
com a Micaela e com a família dela, que eu acho muito legal isso. Gostei daquele momento ali em que a Grace fala, eu não sei quem é que tá mais feliz, se é você ou se é o Cal, porque o Cal, ele confia muito no Zack, e é isso que me chama muita atenção, que tem muita gente que fala que não confia no Zack, que acha que ele não é uma boa pessoa, que a gente não conhece muito bem ele, só que o Cal confia nele. O Cal é uma pessoa que ele não errou com esse instinto dele, com esse sexto sentido dele, ele não falhou nunca. Então, se ele confia no Zack, eu acho que ele é de confiança, sim. Eu gosto bastante dessa ligação do Zack com a família da Micaela e com a Micaela. Então, eu gostei bastante daquele momento ali em família. Isso, gente, no vídeo de hoje eu resolvi falar um pouquinho do que aconteceu no terceiro episódio. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações e principalmente, gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio, o que vocês mais gostaram, o que vocês acham que vai ser o próximo passo da Major, o que vocês acham que o Simon tá preparando ali pro Ben, porque eu acho que ele tá criando uma grande armadilha pra ele ali. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que ele vai aprontar ali pro Ben. É isso, gente, até o próximo vídeo de Manifest. Tchau!